E agora, através das diferentes etapas ou eras da Igreja Gentia, estivemos sendo alimentados com a revelação da primeira vinda de Cristo, como o maná espiritual caindo do céu, para alimentar as almas dos seres humanos. Assim foi durante estes 2000 anos que transcorreram em nossa trajetória para a Terra Prometida do novo corpo e para a Terra Prometida do glorioso reino milenial. Agora, depois de cair o maná no meio do povo hebreu por 40 anos e deixar de cair depois, quando já começaram a comer do fruto da Terra Nova, quando já entraram as fronteiras da Terra Nova, e Moisés distribuiu ali também a duas tribos, distribuiu o lado antes do Jordão. E agora, onde poderão as pessoas encontrar maná? Porque já tinham transcorrido os 40 anos, nos quais caiu maná do céu para o povo hebreu. Há um lugar onde há um maná escondido. E é na Arca do Pacto, a qual Deus ordenou ao profeta Moisés colocar. E disso nos fala o apóstolo São Paulo em sua carta aos Hebreus, capítulo 9, quando nos diz: ora, o primeiro pacto tinha ordenanças de culto sagrado e também um santuário terrestre. Foi preparado um tabernáculo. Na primeira parte estavam o candelabro, a mesa e os pães da proposição. A esse se chama lugar santo. Depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o lugar santíssimo, que tinha um altar de ouro do incenso e a arca do pacto toda coberta de ouro, na qual estava um vaso de ouro que continha o maná. Onde estava o maná? No templo, no lugar santíssimo, dentro da Arca do Pacto. Aí estava escondido esse maná. E ninguém podia ver, exceto o sumo sacerdote, uma vez ao ano, no dia 10 do 7º mês, quando entrava no lugar santíssimo. Se Deus ordenasse abrir a Arca do Pacto, podia ver o maná nessa vasilha de ouro. Se Deus não ordenava, ele não podia abrir a Arca do Pacto. Agora, vejam onde estava o maná escondido. Em nenhum outro lugar houve maná, exceto dentro da Arca do Pacto, no lugar santíssimo. E por isso é que em Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, Deus oferece dar ao vencedor do maná escondido. E agora, temos que encontrar o maná escondido. Onde? No templo de Deus. Em que parte do templo? No lugar santíssimo. Mas o tabernáculo que Moisés construiu já não está. Nem o templo que Salomão construiu também não está. E é no templo onde estava o maná. E estava no lugar santíssimo. Agora, temos que conseguir o templo onde está esse maná. Jesus Cristo esteve construindo um templo espiritual que é sua igreja. E esteve de era em era construindo esse templo com seres humanos. São Paulo disse: não sabeis que vossos corpos são templo de Deus? Não sabem vocês que vós sois templo de Deus, do Espírito Santo, e que o Espírito de Santo habita em vós?
Agora vejam vocês, como também em Efésios capítulo 2, versículo 19 em diante, 19 ao 22, São Paulo nos diz: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. E nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. E agora o templo de Deus já não é o tabernáculo de Moisés, nem é o templo que Salomão construiu. É o templo que Jesus Cristo está construindo. E esse é nada menos que o templo espiritual de Jesus Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse é o novo templo. E o tabernáculo que Moisés construiu e o templo que Salomão construiu são tipo e figura, representam a igreja do Senhor Jesus Cristo. E também representam o templo de Deus que está no céu. E agora, a representação do templo de Deus que está no céu já nem é o tabernáculo que Moisés construiu, nem é o templo que Salomão construiu. É a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse é o templo de Deus aqui na terra que representa o templo de Deus que está no céu. E agora é no templo de Jesus Cristo em sua igreja, no lugar santíssimo desse templo, onde estaria esse maná escondido. Escondido da vista dos sábios e entendidos e escondido de todas as pessoas durante as 7 eras da Igreja Gentia, durante a dispensação da graça. As 7 eras da Igreja Gentia correspondem ao lugar santo do templo espiritual de Cristo, e a era da pedra angular corresponde ao lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. E é na era da pedra angular que corresponde ao lugar santíssimo, onde estará o maná escondido sendo dado ao vencedor. E esse maná escondido, sabem o que é? Se Cristo se apresenta 2000 anos atrás como o pão que desceu do céu, Cristo, em sua primeira vinda, é o pão vivo que desceu do céu, assim como tinha descido pão, maná, para o povo hebreu durante 40 anos. Ou seja, a primeira vinda de Cristo é esse pão espiritual que desceu do céu como desceu o maná por 40 anos. E, para o último dia, não pode ser outra coisa o maná escondido a não ser Cristo em sua segunda vinda. E agora, vejam o que diz o precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham, na página 230 do Livro das Eras, nos falando do maná escondido, diz... Página 230 do Livro das Eras diz: agora, também há o pensamento da participação futura do maná escondido. Eu penso que será a participação eterna da revelação de Jesus Cristo nas eternas eras vindouras. A participação do quê? Da revelação de Jesus Cristo para as eras futuras, depois da dispensação da graça e depois das 7 eras da Igreja Gentia. E a revelação de Jesus Cristo para o 7º milênio. E a 7ª dispensação é a revelação da segunda vinda de Cristo. E a revelação da segunda vinda de Cristo para os escolhidos de Deus para o último dia será o maná escondido, o qual não puderam comer os filhos e filhas de Deus durante as eras passadas, porque não estava disponível para eles, porque
era algo que estava no futuro. Essa revelação da segunda vinda de Cristo ninguém pôde comer. Por quê? Porque não estava disponível para eles. A revelação que estava disponível para a Igreja de Jesus Cristo durante as 7 etapas ou eras da Igreja Gentia era a revelação da primeira vinda de Cristo. E esse é maná também. Maná que esteve caindo durante as 7 eras da Igreja Gentia. Revelação que esteve vindo ao povo durante as 7 eras da Igreja Gentia. E agora, para o último dia, em acréscimo, a revelação da primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus, tirando o pecado do mundo, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, os escolhidos de Deus, terão o maná escondido. A revelação da segunda vinda de Cristo como leão, da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. E a Igreja do Senhor Jesus Cristo estará comendo desse maná escondido na era do lugar santíssimo, que é a era da pedra angular, para assim ser alimentada em sua alma. Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus, a boca de Deus são os profetas de Deus. Portanto, a palavra que sempre saiu de Deus veio por meio dos profetas de Deus. Porque não fará nada o Senhor sem antes revelar seus segredos aos seus servos, seus profetas. E agora, como vamos receber a revelação da segunda vinda de Cristo, a revelação deste grande evento prometido para ser cumprido neste tempo final? Como vamos receber a revelação destas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final? Das quais a maior é a segunda vinda de Cristo? Diz Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Ou seja, que Jesus Cristo envia o seu anjo mensageiro para revelar essas coisas nas igrejas. Apocalipse também 22, versículo 6 em diante nos diz: e disse-me o anjo, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. A quem enviou? Ao seu anjo mensageiro. Para quê? Para mostrar a seus servos as coisas que em breve deve acontecer. Ele é enviado por Jesus Cristo para revelar todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. E essas são as coisas que Cristo prometeu revelar à sua igreja, revelar a todos os que no último dia subirão, onde ele estará manifestado neste tempo final, ou seja, a etapa da Igreja de Jesus Cristo na qual ele estará manifestado. Ele esteve manifestado na primeira etapa, a primeira era da Igreja Gentia, lá na Ásia Menor, através de São Paulo, e em seguida, na segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, lá na Europa, e através de 5 mensageiros, e depois na América do Norte, através do reverendo William Branham. Mas para este tempo final, ele estará na etapa da Era da Pedra Angular, manifestado no meio da sua igreja, por meio do seu anjo mensageiro, nos revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. E essas são as coisas que ele disse que revelaria aos que subissem, aonde ele estaria no tempo final, ou seja, a etapa da Igreja de Jesus Cristo na qual ele estaria. Depois dessas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi como de som de trombeta falando comigo disse: sobe para aqui e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. E agora,
podemos ver que foi Jesus Cristo quem prometeu nos revelar todas estas coisas que em breve devem acontecer. Mas para fazê-lo, Ele envia o seu anjo mensageiro e através do seu anjo mensageiro se manifesta Jesus Cristo em Espírito Santo e nos fala todas estas coisas que em breve devem acontecer, ou seja, que coloca no coração e na boca do seu anjo mensageiro toda essa revelação de todas estas coisas que em breve devem acontecer e o unge com o seu Espírito e ele fala ungido com o Espírito Santo. Todas estas coisas que em breve devem acontecer, as quais são reveladas a ele e ele revela à igreja de Jesus Cristo, a qual ele é enviado. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. E agora, vimos quem é o enviado de Jesus Cristo para dar testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer. E é enviado para todas as igrejas. Ou seja, que todas as igrejas têm a bênção de que Jesus Cristo envia o seu anjo mensageiro revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, abrindo as Escrituras, as profecias e revelando as que já estão cumpridas e as que estão em processo de cumprimento e as que serão cumpridas mais adiante. E assim, a Igreja do Senhor Jesus Cristo obtém a revelação de todas estas coisas que devem acontecer neste tempo final, depois que transcorreram 2000 anos de Cristo até aqui, se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem. E agora, essa revelação de Jesus Cristo, que o anjo de Jesus Cristo traz, é o maná escondido para todos os filhos e filhas de Deus, porque é a revelação de Jesus Cristo, a revelação da segunda vinda de Cristo para o último dia, como o maná escondido, a revelação para uma nova dispensação e um novo milênio.